25 de julho de 2017, costa sudeste do Alasca. No cruzeiro Emerald Princess acontecia uma noite temática de mistério e de assassinato baseado em uma das histórias de Sherlock Holmes. Momentos depois do início da noite, alguns hóspedes ouviram o que parecia ser gritos reais. Inicialmente, os gritos foram atribuídos ao jogo, mas para a surpresa de todos, os gritos eram reais, e o que aconteceu a seguir foi muito mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marlon Viegas e hoje eu estou trazendo uma história com um final surpreendente. Então, desde já, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Também deixe um like aqui no meu trabalho como uma forma de apoio. Pode parecer pouco, mas um like que você deixa nos vídeos ajuda muito na divulgação dentro da plataforma. Então, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Christy Lee Hunt nasceu em 30 de outubro de 1977 em Salt Lake City, capital do estado de Utah. Filha de Jeffrey e Carrie Hunt, ela tinha 2 irmãos, Dallas e Cody. Desde cedo, Christy mostrou uma grande força de vontade. Ela nasceu prematura, pesando pouco mais de 1,5 kg, e sua sobrevivência foi um verdadeiro milagre. Graças aos cuidados e ao apoio de sua família, ela superou os problemas de saúde e ganhou peso, tornando-se uma bebê saudável em poucos meses. Christy cresceu e se desenvolveu normalmente, tornando-se uma menina enérgica e inteligente. Ela adorava andar de bicicleta com seu cachorro Cinder e passar momentos felizes com seus pais, irmãos, avós e o restante da família. Já na adolescência, Christy frequentou a East Carbon High School, onde se destacou nos estudos e praticou vários esportes, além de se integrar a diferentes clubes. Apesar de sua agenda agitada, a jovem sempre buscava mais. Nos Estados Unidos, existe um programa chamado Líderes Familiares de Carreira e Comunitários da América, o FCCLA, que atua nas escolas promovendo o crescimento pessoal e o desenvolvimento de liderança por meio da educação em ciências da família e do consumidor. Desde 1945, essa instituição, que é uma organização nacional sem fins lucrativos, oferece a oportunidade de estudos em cursos técnicos na área de educação da ciência da família e do consumidor, em escolas públicas e privadas da 6ª à 12ª série. Ela também promove a participação em eventos competitivos de serviço comunitário e de formação de liderança, buscando desenvolver habilidades úteis para o mundo real e explorar caminhos profissionais. Enquanto estava no ensino médio, Christy conseguiu o primeiro lugar em uma dessas competições. A garota enérgica dedicava seu tempo não só às atividades acadêmicas e esportivas, mas também ao amor. Foi no ensino médio que ela conheceu Kenneth Ray Mazanares, alguns meses mais novo que ela. Kenneth nasceu em janeiro de 1977 e sua infância não é tão conhecida. O que se sabe é que ele praticou futebol, luta livre e boxe durante sua adolescência e faculdade. Tempos depois, Kenneth afirmou ter sofrido inúmeros golpes durante suas atividades esportivas, incluindo alguns tão fortes que ele ouvia sinos. Ainda adolescentes, o relacionamento entre eles progrediu rapidamente, resultando no nascimento da primeira filha do casal, Kaylee, quando os dois tinham apenas 17 anos. Com o apoio da família, os adolescentes superaram os desafios da maternidade. Ter se tornado mãe tão jovem não impediu Christy de continuar acumulando conquistas. Ela se tornou bolsista da Sterling Scholar, cursou Ciências da Família e do Consumidor e mais tarde obteve uma licenciatura pela Universidade do Sul de Utah, com especialização em design de interiores. Christy e Kenneth se casaram em 27 de agosto de 1999 aos 22 anos. Após concluir seus estudos, Christy trilhou uma trajetória profissional de sucesso.
Um dos momentos mais importantes foi a apresentação de seu trabalho no St. George Parade of Homes, a maior exposição do estado que apresenta as casas mais espetaculares de Utah. Christie se tornou consultora de design e corretora de imóveis, trabalhando primeiro na Rex Associates em St. George e depois na Summit Service International. Sua personalidade e sua qualificação a levaram não apenas ao sucesso, mas também ao envolvimento no desenvolvimento comunitário. Ao longo de sua carreira, ela atuou como presidente do Comitê de Programas e Assuntos Sociais do Conselho de Corretores de Imóveis do Condado de Washington. Também participou do Conselho de Mulheres de Corretores de Imóveis e da Associação de Corretores de Imóveis de Utah. Com o passar dos anos, Christie e Kenneth tiveram mais 2 filhas, Karen e Kyla. O casal construiu uma vida aparentemente perfeita com carreiras de sucesso, uma família unida e viagens memoráveis, compartilhadas nas redes sociais. Christie sempre priorizou o cuidado com suas 3 filhas, acompanhando-as e apoiando-as em todas as suas atividades. Apesar de sua agenda cheia, ela encontrava tempo para estar presente, pois as filhas eram o que ela tinha de mais importante em sua vida. Kenneth teve vários trabalhos ao longo dos anos, incluindo um como vendedor de seguros. Ele também trabalhou em uma organização chamada Bad Boys Bail Bonds, destinada a fornecer fundos para libertar criminosos sob custódia antes de serem julgados. Além disso, ele havia trabalhado em um centro de ajuda para jovens com problemas em Utah. Seu perfil em uma rede social profissional mostrava também que Kenneth trabalhou como gerente de varejo na Walgreens, uma das maiores redes de farmácias dos Estados Unidos, e foi gerente geral de uma empresa dedicada a vendas de mesas e cadeiras. Ele era formado em educação física, tinha um título associado a esportes e exercícios e era um grande fã de práticas esportivas, principalmente de esportes de contato, e como dito antes, chegou a praticar alguns durante sua adolescência e juventude. Em 2010, o casal passou por problemas financeiros e chegou a decretar falência. Nos anos seguintes, eles conseguiram se restabelecer e superar essa crise. A família vivia em uma bela casa com piscina, em um bairro tranquilo e em crescimento no condado de Washington, em Utah. No ano de 2017, eles estavam planejando comemorar seu 18º aniversário de casamento. Para essa ocasião especial, escolheram passar uma semana viajando pelas costas do Alasca a bordo do cruzeiro Emerald Princess, da linha Princess Cruises. O Emerald Princess, em atividade desde abril de 2007, fazia rotas pelo mar Mediterrâneo, pelas ilhas gregas e pela Europa. Porém, naquele ano de 2017, o cruzeiro faria um percurso diferente, passando pelas paisagens únicas das costas do Alasca. A imensa embarcação contava com 900 quartos com varanda, além de 1.539 cabines, 15 decks, várias piscinas, restaurantes, cassinos e todas as comodidades desse tipo de navio. No domingo, 23 de julho de 2017, o navio zarpou de Seattle com 3.500 passageiros e 1.100 membros da tripulação a bordo, incluindo Christie, seu marido, as 3 filhas com idades entre 13 e 22 anos e outros familiares, incluindo os irmãos e pais de Christie. O casal reservou uma cabine que contava com uma suíte adjacente, onde o restante da família ficaria hospedado. Os primeiros dias da viagem foram tranquilos, até que na terça-feira, 25 de julho, o clima mudou drasticamente. O cruzeiro estava ancorado em Ketchikan, a 5ª maior cidade do Alasca em termos de população, situada na costa sudeste do estado. A família decidiu aproveitar o dia fazendo um passeio de pesca. Testemunhas relataram que Christie e seu marido pareciam relaxados e se divertiam durante a atividade. Contudo, ao final do dia, a situação tomou um rumo inesperado. Em um dos restaurantes, acontecia uma noite temática de mistério, onde os passageiros eram convidados a participar da resolução de um suposto crime fatal que ocorreu a bordo do cruzeiro.
O jantar em família parecia ir bem, até que começou a ruir quando Kenneth começou a beber excessivamente, se comportando de forma rude e tentando beijar Christie à força, deixando-a constrangida e desconfortável. Os irmãos dela confrontaram Kenneth sobre seu comportamento, o que levou a uma discussão acalorada. O jantar, que deveria ser um momento de alegria, se transformou em uma briga intensa que se agravou a ponto de todos decidirem voltar para as suas cabines. Mais tarde, as duas filhas mais velhas do casal entraram na cabine dos pais e testemunharam uma discussão séria. Christie estava visivelmente irritada com o comportamento de seu marido, indicando que a briga entre eles não era passageira. Em um determinado momento, ela deixou claro que tudo estava acabado e mencionou que queria o divórcio. Christie estava decidida e afirmava que conhecia o suficiente de Kenneth para prever que ele arruinaria a viagem de alguma forma. Ela então exigiu que ele deixasse o navio no próximo porto. Kenneth, enfurecido, ordenou que suas filhas saíssem da cabine e, em seguida, trancou a porta que ligava as duas cabines. Da suíte ao lado, as filhas e os pais de Christie ouviam os gritos à medida que a discussão entre o casal se intensificava. A preocupação se transformou em medo quando Christie começou a gritar de uma forma assustadora, implorando a Kenneth para parar. A reação imediata das filhas foi bater na porta que conectava as duas cabines, pedindo desesperadamente ao pai que a abrisse e as deixasse entrar. A resposta de Kenneth aos gritos e em um tom ameaçador foi para que elas não tentassem entrar, e ele estava falando sério. Enquanto isso, na cabine do casal, os gritos de Christie e os sons de golpes continuavam. O desespero começou a tomar conta do restante da família. As filhas mais velhas correram para a varanda do quarto e de lá conseguiram ver o que estava acontecendo na cabine de seus pais. Enquanto gritavam, pedindo para que o pai parasse, viram Kenneth sentado sobre Christie, que estava indefesa deitada na cama. O homem estava golpeando brutalmente o rosto de sua esposa com os punhos cerrados. Desesperadas, as meninas correram pelos corredores do cruzeiro, implorando por ajuda. Os tios ouviram os gritos desesperados das meninas e correram em direção à cabine. Os dois irmãos e o pai de Christie conseguiram entrar na cabine do casal e se depararam com uma cena horrível. Havia muito sangue pelo quarto e, enquanto arrastava a mulher pelos braços em direção à varanda com a intenção de jogá-la no mar, Kenneth sussurrava que ela não parava de rir dele. Um dos irmãos de Christie correu, conseguiu agarrar os tornozelos dela e arrastar seu corpo de volta para a cabine. Kenneth teria se pendurado na grade da varanda, talvez pensando em se jogar no mar, mas acabou desistindo da ideia. Algumas pessoas que estavam no restaurante ouviram gritos, mas como era uma noite temática de mistério e crime, presumiram que fazia parte do show. No entanto, logo perceberam que algo grave estava acontecendo a bordo. Faltando poucos minutos para as 21 horas, o capitão emitiu um alerta pelos alto-falantes, solicitando que uma equipe de assistência e emergência se dirigisse imediatamente à cabine D726. A noite temática fictícia se transformou em uma terrível realidade. Quando o pessoal da assistência chegou à cabine do casal Manzanares, ninguém podia acreditar no que estava vendo. A cena não podia ser pior. Havia manchas de sangue na cama, nas paredes, nos móveis e no tapete do quarto. Kenneth, que tinha sido controlado pelos irmãos e pelo pai de Christie, também estava encharcado de sangue, enquanto sua esposa estava inconsciente no chão, praticamente irreconhecível. A equipe de assistência do cruzeiro passou cerca de 20 minutos tentando reanimá-la e salvar sua vida, mas tudo foi em vão. Às 21h20, Christie Manzanares, de 39 anos, foi declarada morta. Junto com a equipe de assistência médica, chegou um grupo da segurança ao local. Ao ver Kenneth completamente coberto de sangue, um dos oficiais de segurança imediatamente o algemou e o retirou do quarto para colocá-lo sob custódia. Enquanto era levado para outro local, Kenneth apenas repetia que sua esposa não parava de rir dele. Depois, ele disse que sua vida havia acabado. Ele contou mais tarde
que ouviu uma de suas filhas chorando, enquanto afirmava que ela sabia que o pai faria isso, que ele era capaz de fazer algo assim. Ao contrário do que todos imaginavam, Kenneth não era um homem tão amável como aparentava. Ele tinha problemas em controlar sua raiva e era conhecido por socar paredes. Ele também tinha o costume de segurar Christie pelos ombros para forçá-la a se sentar. Aparentemente, ele havia feito isso com ela naquela noite. Exames posteriores revelaram que Christie havia sofrido várias fraturas no crânio, e a causa da morte foi definida como traumatismo contundente na cabeça e no rosto. A vida brilhante de Christie, de 39 anos, havia sido apagada literalmente a socos por seu marido. Os agentes de segurança a bordo fizeram os procedimentos nesse tipo de situação e notificaram as autoridades em terra. A embarcação se dirigiu ao porto de Juneau, onde ancorou no dia seguinte. Tratando-se de um evento que não havia ocorrido em terra firme, foi enviada uma notificação à sede do FBI em Anchorage, no Alasca. 12 agentes foram enviados a Juneau para assumir as investigações, que também envolveram o Serviço de Investigação da Guarda Costeira dos Estados Unidos, a Guarda Costeira, o Escritório de Alfândega e de Proteção de Fronteiras, até mesmo o Serviço de Inspeção Postal. Por mais de 9 horas, os passageiros foram proibidos de deixar o cruzeiro. Os mais próximos da cena do crime foram confinados em seus quartos, enquanto os agentes do FBI realizavam seu trabalho. Cerca de 200 pessoas, entre passageiros e tripulantes, foram entrevistadas. Diversos passageiros relataram ter ouvido gritos vindos do camarote de Christie e Kenneth, mas muitos acreditavam que se tratava de uma cena do show de mistério que acontecia no navio. O primeiro a ser interrogado foi Kenneth, que permaneceu algemado enquanto os investigadores coletavam evidências do crime. Ele admitiu desde o início que havia bebido muito naquela noite e que sua esposa estava furiosa. Ele relatou que isso deu início a uma forte discussão, na qual ela manifestou que queria o divórcio e ele perdeu o controle, acabando com a vida de Christie com as próprias mãos, praticamente diante de sua família, em um momento que deveria ter sido uma viagem de celebração. Enquanto isso, vários repórteres de diferentes meios de comunicação foram enviados para a cidade isolada para obter informações sobre o responsável pela morte brutal dentro do luxuoso cruzeiro e sobre o relacionamento familiar. Eles tentaram falar com amigos e familiares e aparentemente ninguém conseguia entender o motivo por trás daquele crime e nem era possível prever que algo assim pudesse acontecer. Para todos, Kenneth e Christie eram um casal normal, não havia discussões em público ou algo que chamasse a atenção para uma possível violência doméstica. Para as autoridades, o crime também era quase inusitado. Em uma coletiva de imprensa, o procurador-geral interino do Alasca afirmou que, como a cena do crime era pequena, havia potenciais testemunhas em um espaço confinado e a admissão de culpa de Kenneth, as investigações avançaram rapidamente. 2 dias depois, Kenneth compareceu por videoconferência ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Alasca, sob a responsabilidade do juiz Kevin McCoy. Na audiência, ele apareceu acorrentado, vestindo um macacão laranja, com as mãos e os pés algemados e chorando quase o tempo todo. Na mesma sessão, um defensor público foi designado para o acusado e foi confirmado, através dos registros judiciais de Utah, que ele não tinha antecedentes criminais. Enquanto o julgamento de Kenneth se aproximava, o funeral de Christie foi realizado em Santa Clara no início de agosto de 2017. Apesar da dor, houve risos graças às lembranças bonitas e divertidas da vida brilhante daquela incrível mulher. Amigos da escola a descreveram como uma jovem inteligente que se envolvia em tudo, praticava esportes, era líder de torcida, atuava no teatro e participava de inúmeras atividades. A demonstração da força de Christie para aqueles que a conheciam ficou evidente quando os responsáveis pelos serviços funerários tiveram que colocar assentos adicionais para acomodar a grande quantidade de pessoas que compareceram à despedida. Christie foi lembrada como uma mulher sempre alegre, que se oferecia como voluntária para qualquer atividade, mesmo para aquelas que ela não tinha habilidade.
Os depoimentos mais comoventes e maravilhosos vieram de suas filhas, que recordaram as tardes com a mãe, compartilhando maquiagem e penteados, as noites olhando para as estrelas e a risada incontrolável de Christie, que brotava com facilidade, apesar dos desafios que ela enfrentava em sua vida. Talvez a definição mais completa do que Christie representou para sua família tenha sido dada por uma de suas filhas, que afirmou que ela sempre teve o coração mais bondoso e o sorriso mais largo, não importava como seu dia havia sido. Ela disse que Christie era uma supermãe, que sempre fez de tudo por ela e por suas irmãs, e que sempre esteve presente, tanto nos momentos grandiosos quanto nos pequenos. No funeral também foi possível ouvir mensagens gravadas pela cantora de música country Rebecca McIntyre, que se comoveu com o caso e soube que uma das filhas de Christie era sua fã. Membros das famílias de Christie e de Kenneth estiveram presentes e juntos carregaram o caixão. Uma amiga de Christie, com a autorização da família, abriu uma página no GoFundMe para ajudar a cobrir as despesas do funeral e do sepultamento, além de apoiar as filhas da família, que de certa forma ficaram sem mãe e sem pai ao mesmo tempo, aparentemente sob os cuidados dos avós maternos. Para se ter uma ideia do tipo de pessoa que Christie era e de quantas pessoas ela tocou, a única forma de todos os enlutados se despedirem dela foi realizar 2 serviços fúnebres, um em St. George e o outro no condado de Carbon. Neste último, os restos mortais dela foram sepultados no cemitério de East Carbon. Após o cumprimento de todos os prazos de espera e das audiências prévias, o julgamento contra Kenneth Manzanares teve início em fevereiro de 2020. Em uma sessão, o homem concordou em se declarar culpado pelo assassinato de sua esposa. A defesa de Kenneth argumentou que a convivência do casal havia sido longa e feliz, e que o acontecimento trágico havia sido desencadeado por uma combinação de circunstâncias desafortunadas. Durante as investigações, foi descoberto que na noite do incidente, Kenneth havia tomado o dobro da dose prescrita de testosterona, o que provavelmente resultou em uma mudança de seu comportamento. Kenneth também foi submetido a vários testes neuropsicológicos e descobriu-se que ele tinha problemas com atenção, perseverança, impulsividade e flexibilidade mental prejudicada, todos comuns em pessoas com transtorno bipolar e danos cerebrais. A defesa alegou que os investigadores acreditavam que a dose dupla de testosterona de Kenneth, sua lesão cerebral e outras drogas que ele estava tomando misturadas com o álcool fizeram com que ele tivesse uma crise e atacado sua esposa. A defesa ainda alegou que após o crime, Kenneth ficou em um estado mental fragilizado, com poucas lembranças do ataque brutal contra sua esposa, mas que ele demonstrava remorso e estava ciente das circunstâncias de seus atos. Após concluir sua defesa, o advogado pediu ao juiz uma sentença reduzida de 7 anos e meio de prisão. A acusação, que havia concordado em não pedir a pena de morte, afirmou que o ataque havia sido completamente intencional e foi desencadeado pelo pedido de divórcio e pela exigência de que o acusado deixasse o navio no próximo porto. A acusação solicitou uma condenação à prisão perpétua. Foi durante a declaração da acusação que se tornou público que Kenneth havia tido problemas de controle de ira no passado. Havia relatos do homem batendo em paredes e segurando sua esposa com força pelos ombros para obrigá-la a sentar, algo que ele também havia feito na noite do crime. A audiência de sentença, em que se conheceria o destino de Kenneth, ocorreu em 4 de junho de 2021, quando o acusado tinha 43 anos. Antes de anunciar a sentença, o juiz afirmou que o crime foi selvagem, sangrento, brutal e também pessoal, pois o homem foi capaz de atacar sua própria esposa sem piedade. Ele salientou como a vida de Christie Manzanares foi brutalmente interrompida por seu marido em um ataque brutal. O juiz declarou Kenneth culpado de homicídio culposo e o condenou a 30 anos de reclusão em uma prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade condicional. Ao ouvir sua sentença, Kenneth começou a chorar, enquanto assegurava que Christie havia sido sua alma gêmea. Após conhecer a decisão do juiz, o procurador federal interino do Distrito do Alasca,
Brian Wilson, se mostrou satisfeito e afirmou que aquele não havia sido um ato aleatório de violência, mas sim uma subtração aterrorizante de uma vida humana. Ele acrescentou que, embora a condenação não devolvesse Christie a vida de seus entes queridos, esperava que ela proporcionasse um senso de justiça por esse crime atroz e desse algum tipo de encerramento para aqueles que a conheciam. Após tomar conhecimento da sentença, a família de Christie emitiu um comunicado afirmando que a decisão do juiz não lhes trazia nem alegria e nem tristeza, somente uma sensação de alívio em saber que o responsável pela morte de sua filha recebeu uma punição. Eles acrescentaram que, embora isso marcasse o fim de uma experiência terrível, a única certeza era de que as 3 filhas de Christie estavam sem seus pais e que, a partir daquele momento, o objetivo da família era apoiá-las da melhor forma possível. Embora esse parecesse o fim da história, apenas algumas semanas depois, o nome de Kenneth Manzanares voltou a ocupar os noticiários, ao saber-se que ele havia sido encontrado morto em sua cela no Centro Correcional Lemon Creek, no Alasca, na quarta-feira, 14 de julho de 2021, pouco mais de um mês após sua condenação. De acordo com um comunicado emitido pelas autoridades do centro penitenciário, naquele dia, pouco antes das 7 horas da manhã, Kenneth foi encontrado inconsciente em sua cela e não respondia aos chamados dos agentes penitenciários. De acordo com a declaração oficial, os funcionários do presídio e o pessoal médico responderam ao chamado na cela dele e imediatamente começaram a aplicar medidas de ressurreição, até que os serviços de emergência chegaram ao local às 7h14 e finalmente declararam seu óbito às 7h42. A causa da morte não foi revelada, porque o Departamento de Correções do Alasca não divulga a causa da morte de ninguém devido à confidencialidade, mas as autoridades penitenciárias asseguraram que a morte não foi considerada suspeita e nem estava relacionada à pandemia do C-vírus. Embora nenhuma das reportagens ou das declarações feitas pelos familiares do casal tenham afirmado que havia episódios de violência entre eles, durante o tribunal, isso foi confirmado, e talvez essa tenha sido a razão pela qual Christie tomou a decisão de terminar o relacionamento, e não pelo fato de que seu marido estivesse bêbado naquela noite, como foi dito pela defesa. Como qualquer outro casal, eles tinham seus conflitos, mas os problemas se intensificaram a cada dia. Argumentos e divergências criaram uma crescente distância entre os dois. Para salvar o relacionamento, Kenneth organizou uma grande festa para celebrar seu 18º aniversário de casamento com Christie e reservou um cruzeiro para o Alasca, na esperança de que a viagem os ajudasse a se reconectar. O cruzeiro prometia uma experiência inesquecível, com paisagens deslumbrantes de geleiras e vida selvagem, além de comunidades luxuosas e opções gastronômicas. A viagem parecia ser a solução perfeita para passar um tempo precioso com seus entes queridos e reviver a chama do amor entre eles. Porém, Kenneth não conseguiu controlar seus instintos selvagens e acabou matando brutalmente a mulher que ele dizia amar. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe sua opinião sobre essa história nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Eu fico por aqui e até o próximo caso.